hoje alguém teve a ideia de falar sobre o céu. Né? Alguém teve a ideia de falar sobre o céu acima e o céu abaixo. Vocês têm essa percepção de quando você fala no céu acima e no céu abaixo? Olha para cima, vê céu, olha para baixo, vê céu. Parece um espelho. Né? Então, para compreender as relações de espelhamento entre aquilo que acontece no céu de baixo, que algumas pessoas chamam de terra, com o céu de cima, e normalmente as pessoas chamam de céu. É importante entrar em relação com toda a experiência, tudo o que se sabe, o que se possa vivenciar, que diga respeito ao espelho. Vocês conhecem algum autor que fala de contos em espelho? Porque seria importante que vocês soubessem onde encontrar esse tipo de prática. Porque alguns autores são muito discretos quando ele dissemina conhecimentos. Por quê? Porque o nosso estado humano ele está muito imaturo para entrar em relação com alguns saberes. Então, alguns autores semeiam, no meio das suas obras, pequenas ideias para algum olhar mais atento poder entrar em relação e, a partir dessa semeadura, se transformar. Então, vocês lembram, assim, algum autor que fala de alguma história que tenha como título o espelho? Pode ser Lago, eu só sei Narciso e o Lago. O mito de Narciso, ele é, de fato, uma história de espelhamento, que tem tudo a ver com o que a gente está fazendo aqui. Tem esse aspecto de maravilhamento de quem se perde na horizontalidade do espelho. Porque o espelho tem muito essa coisa da gente se olhar nele e se perder com ele. O espelho tem muito esse aspecto de ilusão, de aparente divisão. Conhece aquela história que fala: espelho, espelho meu, tem alguém no mundo mais bonito? Ah, essa não lembrei. Mas lembra dessa? Sim, Outra história de espelho que é importante lembrar. Por quê? Porque também fala daquilo que está em cima e daquilo que está embaixo. Patinho feio. O patinho feio também se olhou no espelho e se achou feio? Não, ele olhou lá em cima e viu os cisnes. Pela primeira vez ele levantou. Ele vivia olhando para baixo, ele morava com as galinhas, né? E aí, depois de tanta rejeição, ele está sozinho, assim, uma hora ele levanta, ele ouve um canto e olha. Então, olha que Se bacana que mira. você está trazendo. Quando a gente é patinho feio, a gente vive com os outros patos e a gente é cisne, é muito comum que esse espelho horizontal deforme o nosso ser. E às vezes, nessa tentativa de conviver, a gente anula a nossa natureza real. Então, esse exercício de olhar para cima e encontrar esse outro espelhamento, que não é um espelhamento horizontal, é muito importante para nos emancipar. Quem faz isso também é o Machado de Assis, que é um escritor brasileiro. Ele tem um conto que é fácil achar, é só pôr na internet, que chamou O Espelho. Né? Quem faz isso também é outro escritor brasileiro muito interessante, que chama Guimarães Rosa, que no livro Primeiras Histórias, né, que é um livro que tem, creio que, 23 histórias, o que ele faz na história do meio do livro? Ele chama de O Espelho. Então, cada uma das histórias, para os dois lados do livro, vão sendo espelhamentos de uma forma de pensar. Então, olhar o céu acima e o céu abaixo é colocar em tensão máxima o nosso aspecto da manifestação na matéria, com tudo aquilo que nós somos, além da matéria, para que se estabeleça um diálogo. É colocar tudo aquilo que é físico em relação com tudo aquilo que é suprafísico. E hoje, aquilo que é físico tem sido objeto de muito estudo da ciência. Ciências convencionais. E tudo aquilo que é suprafísico tem sido visto com alguma reserva ainda. Porque tudo que é físico a gente consegue entrar em relação a partir dos sentidos. Né? Vocês já viram aquela frase, ver para crer? Existe uma outra frase que é espelho dessa frase,
e que nos guia na direção de uma compreensão mais profunda do nosso ser, que é Crer para ver. crer para ver. Na medida em que você compreende a possibilidade e crê, é como que algo começa a se conformar à sua natureza e você o vivencia. O crer para ver, ele não é um movimento possível, às vezes, da gente falar para o outro, olha o que eu estou vendo. Porque é um movimento a partir de dentro. É um movimento a partir do alto. Então esse exercício começa no desapego da forma convencional da gente se relacionar com o mundo. Se relacionar com o mundo e querer compreendê-lo a partir das experiências dos sentidos é muito limitante. O problema maior é que a gente não foi ensinado em nenhum momento que possa haver outro tipo de relação além daquela que os nossos 5 sentidos nos permitem. Então a gente fica aprisionado nisso. Mas o ver para crer e o crer para ver é uma polaridade interessante de trabalhar quando a gente estiver no silêncio, na nossa intimidade. Um outro livro interessante também, que é do Michael Ende, não é mais brasileiro, é alemão agora, né? Que se chama O Espelho no Espelho. Esse livro é bem interessante. Não é um livro muito simples de se ler, porque as histórias desse autor, elas começam dentro de uma dinâmica linear, que é como se dá as reflexões espelhares do nosso plano, horizontal. E no meio da história, ele começa a fazer reflexões lineares verticais. Então, aquilo que normalmente a gente compreende a partir da razão, começa a ficar, de certa forma, fantástico. São histórias que tendem ao fantástico, que rompem com a razão e com a lógica que nós estamos acostumados, habituados. Mas essa qualidade de leitura, que a gente vai encontrar em Machado de Assis, em Guimarães Rosa, em Michael Ende, ela vai nos sensibilizar e auxiliar a despertar uma sensibilidade no nosso interior que vai permitir, independente de qualquer pessoa que vá num quadro e mostre as coisas como elas são, que nós entremos em contato a partir de dentro com essa realidade celeste superior. E aí não tem essa de me prova ou querer provar, porque aquilo se torna uma verdade. E a nossa própria presença, ainda que silenciosa, se torna uma irradiadora dessa verdade. E onde nós estamos, então, passa a haver uma emancipação dos seres. As pessoas passam a acreditar em si, nos seus sentimentos, na sua forma de se aproximar da vida. Tudo isso que diz respeito à espelho é muito interessante enquanto objeto de emancipação. Porque quando nós nos relacionarmos da forma adequada com a natureza espelhada, ela deixará de ser um espelho e se tornará uma lente. Um espelho que, num primeiro momento, só reflete a luz e a gente enxerga aquilo que a gente está mandando, se torna uma lente que corrige o nosso olhar e que a gente passa a entrar em relação com instâncias que nos ensinaram que não existem, que não ocorrem, que não são possíveis. Como, por exemplo, numa experiência médica onde fala, olha, isso aqui não tem jeito, você vai viver tanto tempo. Não é verdade? Então, todos esses encontros, especialmente aquele que a gente pôde fazer, que houve o seu relato, tudo, outras pessoas fizeram relatos semelhantes, são encontros em que a gente está vivenciando esse encontro entre um céu de baixo e um céu de cima. Só que são encontros que, da mesma forma como você come um sanduíche, você fala, que gostoso, e a gente sai desse encontro enriquecido. A ideia aqui seria conversar um pouco melhor sobre quais são os mecanismos subjacentes à construção desse sanduíche. Para que a gente, em cada encontro, possa servir cada vez mais um sanduíche melhor quando a gente encontra outra pessoa. São encontros que nos ensinam a servir mais do que sermos servidos. O que não é tão elementar aqui no nosso país. Por exemplo, eu estava agora na Unifesp, numa pós-graduação, e existiam algumas defesas de trabalho de final de curso.
E uma delas falava sobre o poder do mantra no nosso cotidiano. Muitas vezes, de tanto sermos semeados numa ideia, naturalmente nós nos transformamos numa oitava dessa ideia. E a apresentadora estava falando de mantras nacionais, mantras familiares, mantras dos jornais. Não só esses mantras que você repete um som, mas mantras muito mais sofisticados que hoje estão disseminados na nossa sociedade. E foi curioso quando ela utilizou um mantra que de algum modo descreve o nosso país. E que é um mantra que muitas vezes dificulta demais a gente entrar em relação com algo que seja consistente do ponto de vista do céu acima. Que é um mantra que nos reforça a ideia de um espelho onde nós só nos enxergamos. Que mantra é esse? Qual é o mantra nacional que permeia a cultura do nosso país e que serviria de bloqueio para o nosso desenvolvimento? Estamos em crise. Qual? Estamos em crise. Eu estou. Nem eu. Então estamos. Mas esse é um mantra que circula que a gente precisa ser cuidadoso. Né? Mas qual que é o mantra que quando a gente fala a gente até dá risada? Né? Que é o mantra do Gerson. Ah, é, eu pensei. Ah, é? Oh, gosto de levar vantagem em tudo. Então, se eu gosto de levar vantagem em tudo, significa que a minha capacidade de irradiar luz, ela é muito menor do que a capacidade de receber luz. Porque eu quero tudo. Eu estou aberto para receber tudo, mas para entregar eu não estou. Então, a própria cultura nacional, muitas vezes, ela dificulta que nós nos ergamos do ponto de vista moral, do ponto de vista do caráter, para que nós saiamos de um campo vibratório, de um céu terreno, para um céu celeste. Porque esse céu celeste, que não é evidente no primeiro momento, diz muita relação com essa dinâmica comportamental e do nosso próprio caráter. Então, enquanto nacionalmente, familiarmente, institucionalmente, do ponto de vista onde eu fui educado, estou preso a alguns valores, nessa mesma medida eu estou afastado desses valores que me emancipam. Então, essas reflexões são importantes, não para xingar ou reclamar desses mantras, mas para perceber como eles nos permeiam, para que a gente possa separar o que é seu do que não é seu. Até que a gente possa despertar e ver claramente pelo que viemos aqui. Então começaremos a compreender o que é um céu embaixo e um céu em cima. E aí compreenderemos também o que nós temos a fazer com esse céu aqui embaixo. E aí uma história que a gente poderia usar para ver como que é esse processo de reencontrar-se, é essa aqui que o Fernando Pessoa conta com uma maestria sem igual. Eros e Psique. Vocês conhecem Eros e Psique? Eros e Psique, ele descreve essa dinâmica de espelho daquilo que é em cima com aquilo que é aqui embaixo. E ele nos auxilia e mostra o grau de adormecimento que eventualmente estamos e que nos afasta desse encontro com uma porção nossa que jaz adormecida. Então, como é isso? Eros e Psique. E assim vedes, meu irmão, que as verdades que vos foram dadas no grau de neófito e aquelas que vos foram dadas no grau de adepto menor são ainda que opostas à mesma verdade. Do ritual do átrio, do grau de mestre da Ordem Templária de Portugal. Conta a lenda que dormia uma princesa encantada. A quem só despertaria um infante que viria de além dos muros da estrada. Ele tinha medo e tentava vencer o mal e o bem antes que já libertado deixasse o caminho errado por o que a princesa vem. A princesa adormecida se espera dormindo, espera. Sonha em morte a sua vida e orna-lhe a fronte esquecida, verde uma grinalda de era.
longe, o infante esforçado, sem saber que intuito tem, rompe o caminho fadado. Ele, dela é ignorado. Ela, para ele, é ninguém. Mas cada um cumpre o destino. Ela dormindo encantada. Ele buscando a sentir. Pelo processo divino que faz existir a estrada. E, se bem que seja obscuro, tudo pela estrada afora, e falso ele vem seguro, e vencendo estrada e muro, chega onde em sono ela mora. Ainda tonto do que houvera, a cabeça em maresia, ergue a mão e encontra Hera, e vê que ele mesmo era a princesa que dormia. Então, o poeta tem essa qualidade de mostrar aquilo que não pode ser mostrado. Mas precisamos estar dispostos. E essa disposição não é um estado de passividade, simples receptividade, senão um estado de movimento interior, de enriquecimento, de buscar materiais para que quando chega esse momento do encontro, minimamente a gente possa ver o que está acontecendo. Para que a gente possa escolher. Senão nos tornamos vítimas dos mantras do cotidiano. Você não consegue. A vida é luta. Gosto de levar vantagem em tudo. E dou-te farmente. Não é? Você fala isso, você já pensa até no país inteiro. Então esse campo informacional que a gente pode ver quando a gente vai a uma viagem distante, ou quando a gente lê um livro, é importante que a gente tenha tudo compreendido em nuances no nosso interior. Porque essa é uma outra linguagem. É uma linguagem que vai além de uma gramática, que você entende as coisas racionalmente. Mas que te sensibiliza a entrar em contato com outras qualidades, outras habilidades, outras sensibilidades. Então, como olhar para isso acima e isso abaixo? O primeiro movimento é perceber que existe um transcurso da vida que é absolutamente horizontal, onde a gente compreende a evolução do humano aqui na Terra. E quem descreve isso com maestria na ciência é o Carlos Darwin, né? O Carlos Darwin, ele fala sobre essa questão evolutiva e fala evolução das espécies. Fala. Então, quando o Carlos Darwin explica para a gente a evolução das espécies, acontece uma coisa muito bacana. Porque da mesma forma que a gente faz um bolo e coloca uma cereja, ele coloca uma cereja no bolo. Isso é um mantra. E a ciência baseada nos 5 sentidos sustenta. Qual é a cereja do bolo da teoria da evolução? Que só os melhores sobrevivem. É isso? É? Que só os melhores sobrevivem. Os mais adaptados, pela teoria dele. Quem são os melhores? Os mais adaptados. Os mais adaptados. Os que levam vantagem. Está levando vantagem. Quem são os melhores? As pedras ou as plantas? Não. Não, cada espécie. Né? Quem é o mais evoluído? Quem é a cereja do bolo do Darwin? Nós somos o topo da cadeia. Que beleza! Então é muito bom, porque se nós somos o topo da cadeia evolutiva, eu decido como as coisas são na Terra. Inclusive como eu posso conhecer as coisas. Então eu estabeleço como que eu quero que esse céu aqui embaixo seja. Eu estabeleço uma hierarquia humana. E a primeira coisa que eu faço quando eu estabeleço uma hierarquia humana sobre as demais espécies é destruir o conceito de hierarquia. Porque o que é hierarquia? A gente já falou sobre isso aqui. O que significa essa palavra? Hieros, arque.
aqui é ordem. E Eros é sagrado. É uma ordem do sagrado, né? Então, dentro dessa ordem, nós seríamos aquilo que há de mais sagrado, de acordo com a teoria da evolução das espécies. Acima de nós não existe outra ideia de sagrado. Então a vida tem essa possibilidade de transcorrer horizontalmente, como se nós fôssemos os deuses, que é a perspectiva do materialista. E que não há problema nenhum, mas é importante saber que para o materialista, na medida em que ele nega a existência de uma divindade, ele assume seu lugar. Ele não vai falar, ele simplesmente vai falar que Deus não existe. Mas se dar conta de que ele mesmo é o Deus que afirma isso, é um passo muito difícil para ele. Então ele não vai falar. Ele só vai falar que do ponto de vista evolutivo termina na gente. E esse é o ponto mais alto em que a horizontal consegue se elevar. E a menos que a gente abra mão desse ponto, não é possível entrar em relação com a dinâmica vertical. O que é essa dinâmica vertical? Ontem também eu estava nessa pós-graduação e eu fiz orientação de uma aluna que fez um trabalho a respeito do que ela chama os corpos suprassensíveis. Então nós estamos vendo uma pós-graduação em cuidados integrativos que está tentando entrar em relação com o conhecimento de algo que esteja além daquilo que a gente conheça na dimensão física, que são os corpos suprassensíveis. Ou seja, além desse corpo físico que nos permite operar nesse plano, a aluna trouxe a ideia, que não é nova, porque tem extensa revisão bibliográfica, inclusive de tradições antigas, de que além desse corpo físico existem outros que o envolvem e ao mesmo tempo o permeiam. Que segundo ela, na medida em que nos comportamos de uma certa forma, vendo para crer, ao invés da forma crer para ver, permanecem num estado de relativa dormência. Dormência. É como se fosse um sentido que está adormecido e que você não sente. Então, cada vez mais, a forma como a gente se relaciona com esse plano se torna real e cada vez menos a gente entende a possibilidade de relação com outros planos. Mas, de acordo com essa linha dos corpos suprassensíveis, depois desse corpo, ela falou que tem um corpo, que é um corpo chamado corpo vital, que injeta a vida nesse corpo. Um outro corpo em volta, que já não tem a forma tão clara como esse, que ainda é um ovoide, que ela chamou de corpo dos desejos. E falou que algumas pessoas chamam também de corpo astral. Um outro corpo que está em formação, que ela falou que é a mente. E é interessante que quando ela contava sobre esses corpos, que nos colocariam em relação com esses céus acima, ela dizia o seguinte: por muito tempo as pessoas que pensam a espiritualidade ou a ciência oculta materialmente, diziam que esses corpos são nada mais do que uma substância como essa que existe aqui, mais sutil. Então o que eles chamavam de corpos sutis, porque eles achavam que a matéria aqui, que vai ficando cada vez mais sutil e vai dando esses corpos. E ela disse que não é nada disso. Que esses corpos são formados por matérias de mundos diferentes. Da mesma forma que tem o mundo físico, tem o mundo dos desejos, tem o mundo do pensamento. São mundos diferentes e que de algum modo, em algum momento, eles convergem e conversam entre si. Então o que é importante aqui? É que a gente, pelo menos, abra espaço para essa compreensão de que a gente seja mais do que o corpo físico. E que nos nossos encontros, quando a gente recebe uma informação, ou vai num curso, ou é doutrinado a pensar de uma determinada forma, ou assiste um noticiário, a gente comece a olhar aquilo que está por trás da informação que está sendo transmitida. Mas como entrar em relação com isso? Observe a princípio a sensação que a informação lhe dá. Eu tenho medo? Eu me sinto desconfortável? Eu não consigo dormir depois? Que poder é esse de uma informação tocar a minha
estrutura física para mudar a minha fisiologia. Então talvez nós estejamos sendo tocados em um outro lugar que acaba, em última análise, culminando numa resposta no corpo físico. Agora, se no primeiro momento, como a gente viu na ciência materialista, o que existe é o humano e nós somos o topo da cadeia evolutiva, a gente vai continuar interpretando essas interações como uma energia, uma força, alguma coisa, uma explosão, um Big Bang. Né? Mas, pelo menos a gente deve desconfiar que se essas estruturas que não podem ser aproximadas pelos 5 sentidos existem, qual seria a possibilidade de outras coisas que nós não conhecemos existirem também? E eventualmente estar em relação com esses outros veículos? E de fato, é o que as filosofias antigas têm guardado no seu conhecimento da tradição. A história que vem daí é que o humano, muito diferente de algo que brota da Terra, é um processo em desenvolvimento de uma temporalidade muito mais alargada do que essa que a gente vê quando a gente fala de uma Terra de 4,5 bilhões de anos. O humano é um projeto que está muito além do estado que ele se encontra hoje, tão imerso e preso à natureza da carne. Então, da mesma forma que essa ciência convencional para numa teoria da evolução, dentro da perspectiva darwinista, ocorre no paralelo a ela uma outra ciência, que como não é aceitada convencionalmente, ela se torna oculta. Uma ciência oculta. É uma ciência onde o ver para crer se transforma no crer para ver. E alguns desses estudiosos, criteriosamente, foram compondo esse campo de compreensão. E que campo é esse? É um campo de que, antes do humano alcançar esse estado de materialidade, ele habitou outras formas de ser que são inconcebíveis à nossa racionalidade hoje. O que seria isso? São divisões de períodos e épocas evolutivas que estão além da apreensão pelos sentidos e pelos métodos científicos convencionais. Outros períodos de existência. De acordo com essa ciência, hoje, da mesma forma que o humano está para o reino mineral, em um outro momento, de difícil compreensão em termos de tempo, nós estávamos num estado semelhante ao estado mineral. E o que era humano tinha também uma outra qualidade de densidade, que diz respeito a uma palavra que eu vou falar aqui, mas que está muito distante da forma como a gente a vivencia hoje. Calor. Corpos em um ambiente onde tudo era calor e estava numa comunhão perfeita. Imaginam minerais, mas não minerais duros como esse, mas constituídos de linhas de força de calor. Imagina uma qualidade de humano que tivesse todo o seu sistema funcional, como a gente tem hoje aqui, só que feito absolutamente de calor. E um mundo onde tudo estava absolutamente entremeando e em relação de troca indistinta. Quando a gente olha para isso e percebe que nós já podemos ter estado num estado mineral nesse mundo, tem que vir à nossa mente a pergunta: puxa, então o que eram esses seres que habitavam enquanto humanos? É como um ser que fosse de uma qualidade, de uma evolução completamente diferente da nossa. Onde estão esses seres hoje? Eles continuam o seu processo de acordo com a ciência oculta. E, na medida em que nós dispomos de corpos suprafísicos, nós também podemos estar guardando relações
com a natureza desses seres. O que haveria de mais próximo para a gente compreender, dentro daquilo que a gente é ensinado desde criança, é a ideia que tem nesses seres que a gente chama de anjos. Alguém já ouviu falar de anjos? Todo mundo já ouviu falar de anjos? Alguém aqui já viu seu anjo? Alguém aqui já sonhou com o seu anjo? Alguém aqui, quando eu falo de anjo, acha que a gente está falando de loucura? De fato, o anjo é o primeiro campo hierárquico que envolve o humano. E, de algum modo, os nossos veículos têm uma camada que pode entrar em relação com essa qualidade de seres. É uma camada a partir da qual, de acordo com o nosso desenvolvimento ético, moral, a forma como a gente está vivendo, os nossos mantras dominantes, também vai entrar em relação com uma certa qualidade angelical. A qualidade desses seres, assim como aqueles que estão acima deles, é que, de algum modo, nos colocam em relação com experiências intuitivas, sensação, mal-estar, outras formas de saber que nós não compreendemos bem de onde vem. E isso se dá a partir de uma relação pessoal, não com esse corpo físico, porque a gente não vê, não toca, não cheira, mas a partir desse primeiro corpo que vem em volta. Por quê? Porque da mesma forma que o nosso corpo mais denso é feito dessa matéria, o corpo mais denso dos anjos, de acordo com essas filosofias e essas formas de pensar, é feito de matéria denominada etérica. Matéria vital. Esse é o corpo mais denso deles. E na medida em que cuidamos desse nosso corpo, nós entramos em relação também com esse ser. Na medida em que nos tornamos mais conscientes desse corpo, também entramos mais em relação com esses seres. Então, sempre que a gente escutar uma história de anjo, puxa, é importante olhar por trás daquilo que o autor está falando, o que ele quer dizer. Porque existe uma história de anjo que é contada para quem está aqui. Mas existe uma história de anjo que, de repente, dentro das histórias de anjo, pode ser contada para quem está minimamente atento. Então, quando a gente lê Tolstói, que adora histórias de anjo, é muito interessante olhar dentro dessa perspectiva do que Tolstói estava falando. Quando Guimarães Rosa conta, também em Primeiros Contos, a história de um moço muito branco, e que ele é um anjo que se manifesta na Terra, a gente vai ler essa história com outros olhos. E a gente vai perceber que, por mais que uma leitura é entretenimento para a maioria das pessoas, tem gente muito séria trabalhando na literatura e no processo de emancipação do humano. Acontece que há um risco muito grande de trabalhar nessa área, porque é o risco do charlatanismo. É o risco daquele que viu querer convencer o outro de suas próprias visões. Porque esse processo deveria ser nada mais do que um processo de emancipação. E ajudar o outro a saber que há algo e que a visão do outro vai ser completamente diferente daquela que eu tive. Mas quando alguém diz que tem a visão e que vai dizer como as coisas são e que sabe o que vai acontecer, se apropria dentro de uma estrutura de poder e tem a habilidade retórica e da fala para convencer as pessoas a isso, foi dado o primeiro passo na direção do acidente. É um passo na direção da doutrinação. E não é possível se doutrinar pessoas num reino superior a esse, em que a liberdade é a lei. Porque aqui, se não somos livres, é na mesma medida em que o nosso caráter não está devidamente desenvolvido. Se nós temos dificuldades de nos locomover a grandes distâncias e precisamos de um avião, é porque nós ainda não temos caráter e ética para poder nos descolar e fazer essas visitas com esses outros veículos. Então, esse trabalho de entrar em relação com o céu de cima diz muito respeito a um trabalho de autocuidado e de conhecer-se. E na medida em que estamos imersos numa sociedade rica em mantras, que imprimem medo,
desconfiança, que fortalece uma ciência absolutamente materialista e que desvia os seus recursos para que a importância midiática dela seja suprema, nessa mesma medida nós nos aprisionamos e fica muito custoso para que nós desenvolvamos essas sensibilidades. Eu ouvi dizer, e tenho a impressão também que seja verdade isso que eu senti em mim, que tem algumas formas que nos aproximam do anjo e coisas que nos afastam. Então, por exemplo, se o nosso corpo denso está poluído, seja de pensamentos negativos, sentimentos negativos, alimentos, bebida alcoólica, cigarro, você meio que se afasta dessa vibração etérica do anjo, né? É isso mesmo. É exatamente isso. Então, eu gosto muito de levar as coisas para a parte prática, né? O que nos cabe fazer, né? Então, existe o que a sociedade está impondo para nós, né? E o que cabe dentro da nossa individualidade fazer para nos aproximarmos desse plano mais angelical, né? Isso. E sairmos dessa materialidade, desse controle que está sendo exercido sobre nós, né? E quanto antes emancipar e libertar esse anjo dessa relação, para que possam vir os arcanjos, que são seres de uma qualidade ainda superior e que habitam no seu corpo mais denso até a região do corpo dos desejos. Posteriormente, existe todo um campo hierárquico que está na Bíblia, está nos livros sagrados do hinduísmo, está nas diversas escolas. Com uma certa forma de perceber as coisas, essas outras camadas habitáveis também começam a interagir com o nosso mundo e mostrar o que é, o que não é. Se você vai e começa a não ser, desconfie que não é você que não está conseguindo. Se você colocou a sua intenção numa direção e ela não se concretiza, desconfie que, puxa, é para o seu bem. Desconfie que às vezes o melhor que pode acontecer para você é não conseguir alguma coisa. E que se você conseguisse, não iria a lugar nenhum. Já estou sendo gravado, então não posso. Continuar. Eu tenho uma anamnese no consultório de uma pessoa que está disponível para esse mergulho, sempre com bom senso de ver, se não é uma pessoa que já está decolada, fora do chão, à beira de um momento mais difícil na vida. É fazer a pergunta, puxa, dentro da sua perspectiva de vida, você acha que a sua vida começa quando o óvulo da sua mãe encontra com o espermatozoide do seu pai e termina quando você dá a última respiração? Ou você acha que tem alguma coisa um pouco mais para cá e alguma coisa mais para lá? Você tem que saber com quem você está falando. Na verdade, esse exercício nós mesmos devemos fazer. Porque a gente não pode conduzir nem sugerir que alguém chegue a um ponto que nós não estejamos. E se a gente estiver mal posicionado ou desconfortavelmente alojados em um ponto e a gente conduzir essa pessoa a esse ponto, a gente vai colocar esse mesmo distúrbio dentro da vida daquele ser. Então a gente só pode trazer até onde a gente está. A partir A daí gente tem segurança. Não é verdade? Um conforto, né? Em passar. Conforto é melhor. Porque a Corrigir. segurança, Corrigir. ela ainda está bem nesse nosso plano, né? A segurança, o medo, tanto que é o modus operandi de grande parte das instituições midiáticas. Pelo medo, consegue-se fazer políticas públicas que direcionam todo um campo orçamentário. Consegue-se fortalecer instituições como essas companhias de seguro. Pelo medo se dirige muito bem o arcabouço do céu de baixo. Então, algum grau de insegurança e de atirar-se é importante.
Agora, nesse atirar-se, a sensação interior de conforto ou desconforto é um guia bem interessante, sim. Porque o desconforto pode indicar que você está em relação, um campo informacional de seres, forças, energias, o que seja, que não diz respeito à sua natureza. Ou que a sua natureza ainda não consegue comandar. E o comando não é assim como a gente fala aqui, que a gente controla. É um comando em que você naturalmente está investido de uma autoridade, e não simplesmente de um poder. Porque o poder é burro e a autoridade tem um saber. Então é desse comando que eu estou falando. É um comando oitava superior daquele que a gente entende como controle. E aí a pessoa admite a possibilidade de que há algo antes e algo depois. Então ela abre espaço para a gente dar um outro passo. Opa, se há algo antes e algo depois, então quer dizer que a sua própria vida pode ter relação com esse algo antes e esse algo que se sucede. A pessoa pensa, admite a possibilidade. Opa, então se existe um algo antes e algo depois que são maiores, por que essa necessidade desse mergulho nesse estado tão duro da matéria? Pode ter havido um compromisso? Pode ter ocorrido algum plano? Você pode ter feito escolhas antes do seu processo de nascimento? Perguntas que vão sensibilizar as percepções do outro. Até que a pessoa admita a possibilidade de, puxa, será que eu fiz escolhas antes de nascer? Em que essas escolhas implicariam? Porque, de fato, nós ainda não temos conhecimento interior ou tecnologia espiritual interior para fazer um novo corpo quando a gente quer. Então, a princípio, a gente acha que a gente só depende dos nossos pais. Pelo menos é assim que o céu de baixo diz. Porque a Terra, ela mostra aquilo que é importante para que a Terra continue a ser. Então, as pessoas acham que ela nasce porque os pais dela quiseram. Mas dentro dessa conversa de que há um antes e um depois e que há corpos suprassensíveis, pode também surgir todo um questionamento e saber, puxa, será que existem outros seres que estão implícitos na possibilidade de eu ser o que eu sou? Será que existem outros seres que emprestaram de si a partir de um sacrifício pessoal para que eu pudesse ser? Sim, é uma possibilidade. É uma possibilidade plausível, e a ciência oculta e as tradições antigas apontam nessa direção. Então, quando se fala de deuses, quando se fala em hierarquias de seres, é disso que se está falando. De seres que estão num processo de cooperação com o nosso plano existencial. E nessa cooperação existe uma relação de cumplicidade. Energias emprestadas. Não é possível existir sem que haja um sol. Se não tivesse lua, a forma como a Terra se comportaria seria completamente diferente. Mas a ciência convencional olha para a lua e olha para o sol como se fosse dois pedaços de pedra dando volta. Um se queimando todo e um só refletindo a luz. Então, o céu de baixo nos permite chegar até aí, e é muito legal, porque a gente encontra relações, a gente vê astronomicamente como a gravidade funciona, como o sistema solar se estabelece, como as marés acontecem. A gente fica maravilhado com coisa que a gente acha coincidência, que a menstruação tem um ciclo parecido com o da lua. A gente vai brincando e vai achando que tudo isso é muito divertido. Só estamos em relação, então, com o aspecto do céu de baixo. Estamos desconectados desse outro campo que pode ter emprestado a partir de si. Estamos desconectados da ideia de que o próprio Sol possa ser um ser. De que a Terra é um ser que empresta de si. Estamos desconectados da ideia do céu. Então surge num determinado momento a possibilidade dessa reconexão a partir de algumas linguagens. Que linguagem que permitiria esse reencontro? A astrologia é uma dessas linguagens.
A astrologia é um campo de conhecimento vasto que permite uma organização, que permite uma compreensão do modus operandi dessas diversas forças, esses campos hierárquicos, e como que elas operam a partir de leis dentro da nossa própria existência, dentro do nosso próprio ser. Então, enquanto o comum das pessoas aqui no céu de baixo olha para a astrologia e fala: Áries, Touro, Gêmeos, Câncer, Leão, Virgem, Libra, Escorpião, Sagitário, Capricórnio, Aquário, Peixes, outros olham para a astrologia e falam: nossa, quem são esses seres que compõem o Escorpião? Qual é o princípio operativo desses seres aqui na Terra? Quem são esses seres que compõem Sagitário? Qual é o aspecto operativo da natureza sagitariana aqui na Terra? Puxa, eu tenho um planeta em Sagitário. No dia que eu nasci, quando eu olho o céu e ele está distribuído nesse zodíaco, eu tenho planetas que estão em Sagitário. Será que eu tenho alguma coisa a ver com Sagitário? Aí vai no céu de baixo, compra a revista, né? E fala: olha que engraçado, eu sou parecido. Mas não se torna curioso do porquê da coincidência, da sincronicidade e de que, puxa, sendo parecido, o que eu tenho a ver com isso? Qual é a história que existe atrás desse simbolismo? Porque mais do que um humano, que é um corpo, é um ser, a gente reconhece fácil. E quando a gente olha para o Sol e a gente reconhece como um ser, e a Terra como um ser, a gente já tem uma certa situação incômoda, porque não é bem o que a gente está vendo. Para a gente reconhecer a Terra como um ser, a gente tem que repensar um pouco a forma como a gente vem vivendo. Até quantas vezes a gente vai puxar a descarga e a gente começa a pensar. Até se o elevador tem uma seta para cima e para baixo, eu vou começar a pensar se eu aperto as luzes. Porque da mesma forma que alguém te belisca, quando você usa a energia de um ser dessa natureza, você está beliscando esse ser. Então desenvolver o caráter e a ética para poder entrar em relação viva com esses seres não é simples, porque se começa a ficar o que o comum das pessoas que estão no céu de baixo chamam de Louco. chato. E que a sabedoria de Deus é loucura aos olhos do homem. Então, se o homem não se tornar louco, a sabedoria para ele vai ser ilusão. E quando você falar para ele que os senhores da sabedoria são um campo hierárquico, acima de anjo, arcanjo, arqueu, principados, potestades, e que habita a constelação de Virgem, vão achar que aí você endoidou sobre. Puxa, eu tenho Sol em Virgem. Olha, o que isso quer dizer? Quer dizer que a linguagem astrológica, pelo menos grosseiramente, a gente já está terminando, nada mais é do que uma compreensão dos acordos pré-existenciais que nós fizemos com as forças formativas. Uma compreensão das linhas de força que permitem que nós sejamos quem nós somos. Uma compreensão dos mecanismos que permitam que a nossa mente alcance uma certa compreensão, uma articulação nesse plano. Do mesmo jeito que você pega a água e congela e você vê aqueles risquinhos do gelo formando o cristal, existem riscos no momento em que você inspira a primeira vez nesse plano, que te coloca em relação com essas forças formativas, que não são forças e uma energia que acontece sozinho. Isso só é possível dentro de uma visão darwinista, evolucionista, em que o ser humano é a cereja do bolo. Mas são forças que estão sob a operação de hierarquias superiores à hierarquia humana. Então a astrologia sai da revista e entra em você. E você começa a entrar em relação com o princípio operacional. E a sua vida, que estava indo aos trancos e barrancos, naturalmente começa a ganhar um campo de organização. Que você vai gostar. Mesmo que todo mundo ache que você está ficando esquisito. E uma compreensão sobre o que nós viemos fazer aqui nessa existência. Também a astrologia pode promover. Claro, mas esse é o motivo do próximo encontro, não é isso? Ah, por favor, então. Mas vocês querem saber o que vocês vieram fazer aqui na Terra? Vocês querem me... Eu esse demais.
Tem que ser aqui, né? Tem coisa que é melhor não saber, eu só vou dizer isso. Você imagina que a Ou então vida dá pra inteira... desconfiar, né? Hã? Ou então, assim, se você prestar atenção, você está dizendo que a gente ganha muito nessa reconexão. Aí eu acho que se a gente está alheio a tudo que é e nos cerca, a gente não faz ideia. Mas se você começa a prestar mais atenção, você vai começando a juntar, feito um quebra-cabeça, Isso. algumas pecinhas. Isso. Né? Entender. E aí entra o campo de aprendizado pelo amor ou pela dor. Se você percebe que a sua vida é dor e sofrimento, desconfia que você não se alinhou a esse plano. Não fica chateada por isso, mas só desconfia. Se você conseguir desconfiar enquanto você ainda tem corpo, joia. Muito legal. Porque esse corpo, aparentemente, ao que tudo indica, ele não se eterniza. Esse corpo que a gente está habitando. E aparentemente, pelo que a gente estuda e escuta da tradição, quando nós deixamos esse corpo, nós não deixamos de existir. Ou seja, se você acredita que você é esse corpo, você está condenado, de algum modo, a passar um período um pouco mais trabalhoso aí em algum momento. Então, se pudesse habituar à ideia de que estamos nesse corpo, é um pouco mais interessante para entrar em relação com aquilo que está por vir. Porque se a gente conseguir aqui abrir essa possibilidade, como cada um dos corpos suprassensíveis implicam num grau de percepção ampliada, se num corpo de percepção mínima a gente abriu a possibilidade, assim que nós o soltamos, naturalmente nós entramos em relação direta com o saber que nós permitimos. Na medida em que você nega, esse saber também não entra em relação com você. E esse é o desafio daquele que é absolutamente cético. Essa é a dificuldade que enfrenta aquele que escolhe o suicídio. Que acha que a vida está tão difícil que ele opta por uma possibilidade que ele entende como acabar com tudo. Porque tudo não acaba. E essas pessoas depois, por essa relação pessoal com a ideia do nada, habitam o nada, porque somos co-criadores. Co-criadores numa densidade tal que nós podemos criar e fazer o mal para nós mesmos. Então, estar aberto a possibilidades é uma forma redentora de entrar em relação com esse saber, que hoje a gente não pode, não tem problema. Mas eu estou aberto para essa possibilidade. Se eu não estou, da mesma forma que arrancam o braço da gente, talvez em algum outro momento, algo de nós vai ter que ser arrancado para que a gente perceba. E talvez essa dor de ter um braço arrancado seja muito menor do que a dor que venha a ser necessária para uma consciência maior. Então, a gratidão pelas dificuldades é fundamental para emancipar os seres. Por quê? Porque a pessoa que não perdoa, a pessoa que tem mágoa, a pessoa amarga na vida, ela está presa nela mesma. Esse é o desgraçado, porque ele não percebe que tudo que aconteceu na vida é o que ele precisa, e que é tudo graça, e uma graça que é como ela pode receber, porque tudo aquilo de ruim que ela recebe é aquilo de ruim que ela é, e só quando ela for grata a essa ruindade, essa coisa densa, é que ela vai conseguir se aceitar para poder ampliar a sua forma de conhecer. Tá esquisito isso? Vocês estão... Eu estou ficando louco? Tá compreensível? Hein, Manu? Porque às vezes vocês têm que ficar de olho em mim, porque de repente eu começo a falar coisa esquisita. Acho que por hoje, apesar de ter muito mais coisa para falar, como sempre, eu acho que a primeira coisa importante é perceber que o zodíaco é um campo informacional vivo. E estabelecer uma relação com isso. Não achar que isso é só uma roda com um monte de estrela, que é um pedaço de pedra, soltando luz. Entrar em relação viva com isso e fazer a pergunta. Porque a resposta é a menor parte, a gente não precisa de resposta, mas a gente precisa ser vivo de perguntas. Né? Puxa, o que tem nesse campo zodiacal que me envolve? O que isso aqui quer comigo? O que eu tenho que fazer com isso? O que eu tenho a fazer com isso? O que significa que eu
que eu nasci. Qual é o seu signo? Escorpião. Quer dizer, o Sol estava em Escorpião. Quando o Escorpião nasce em Escorpião, se olhar para o Sol atrás dele, representa-se a constelação do Escorpião. Por isso que é signo de Escorpião. Mas esse é só o signo solar. Tem o signo lunar, o signo de Marte, o signo de Vênus. Cada uma dessas forças operantes, que são os planetas, está num signo. E a correlação dessas forças e dos diferentes signos, que são hierarquias que nos emprestaram de si, a correlação entre esses diferentes planetas é que diz algo a respeito desse porquê, desse motivo. Grosso modo, a informação mais densa que está dentro dessa forma de aproximar o conhecimento estão subjacentes à ideia do Sol, Lua, ascendente, nódulos lunares. O estudo dessas estruturas funcionalmente, os recursos que existem já em livros aqui, do céu de baixo mesmo, são suficientes para nos sensibilizar e entrar em relação com coisas maiores, cada qual no seu tempo. Mas é importante saber, porque quando você chega para a pessoa e fala, puxa, o signo da pessoa é Escorpião. Quando ela me fala que o signo dela é Escorpião, qual é a primeira coisa que eu tenho que pensar? Parabéns! Está fazendo aniversário. Por quê? Por que eu penso isso? Ela me fala Escorpião, eu falo parabéns. Por quê? Porque eu estou conectado A todo. com o céu de cima. Se eu não estou conectado com o céu de cima, a pessoa fala que é Escorpião e você não se liga que é aniversário dela. Essa conexão... Ela acabou de fazer. É isso. Ela acabou de fazer anos. Mas que coincidência! Que coincidência! No céu de baixo fala assim, mas que coincidência! No céu de cima fala, parabéns! Você tem a oportunidade então de rever aquele momento único de quando você inspirou o ar. Em alguma medida, nesse ano, você está sendo relembrado daquilo pelo que você veio. Mas aí é como fala o céu de cima, em vez de falar parabéns, ele fala tudo isso. Você vê que é diferente? E não tem um que é bom ou um que é ruim. A gente fala a linguagem que a gente consegue. Mas é importante saber que existem outras linguagens. Que dia foi seu aniversário? 3 de novembro. Ou seja, anteontem. Que hora você nasceu? Sabe? 11h50. Da manhã ou da noite? 23h50. Sabendo esse horário, você sabe onde que está a Lua, onde que está o ascendente, onde que está o eixo nodal. E você começa a se interessar pela vida. Então hoje, ao invés de assistir a novela e ligar a televisão, lição de casa. Entra no astro.com. Faz esse cuidado consigo mesmo, né? Conheça de si mesmo. Saiba que o seu signo não é Escorpião. Escorpião é só onde está o Sol. Você é todo o zodíaco. A questão é que cada signo onde existem planetas, você assumiu um compromisso mais intenso. Então, se você assumiu esse Sol em Escorpião e finados em Escorpião, eu lamento, a morte vai te visitar de uma forma muito interessante. Você é um objeto ou um ser portadora de mistérios em relação ao processo de morte e transformação, que é uma preciosidade para a Terra. Então, na medida em que você guardar isso para você, você vai sentir a morte à sua volta e dentro de você. Quanto mais você conseguir irradiar isso, porque é o que o Sol faz, e se o Sol está em Escorpião, você tem que irradiar Escorpião, mais você vai ser uma luz para aqueles que estão no processo de passagem. É assim que esse simbolismo funciona. Apropriar-se do seu ser é entrar em relação com as forças operacionais de cada uma dessas hierarquias. E o ascendente também denota, né, a missão da pessoa. O ascendente é a personalidade. Então você vê, eu tenho ascendente Capricórnio, o que acontece? Fico com cara de bode. Por quê? Porque a fisiognomonia da pessoa diz respeito ao signo ascendente. Não tem como não ser bode se você nasce com ascendente Escorpião. Não tem como não ter um narigão se você não tem Escorpião também forte no mapa.
Você tem? Oh! Mas vai ver os outros escorpião para ver se eu não estou falando besteira. Assim, e a gente só deve olhar o outro quando a gente está naturalmente solto o suficiente para não apontar e falar: ah, tá vendo? A gente só pode se aproximar do outro quando a gente já está solto o suficiente para não falar: ah, olha aí, você é assim porque... Se você ainda estiver assim, é melhor não conversar sobre algumas coisas. Essa questão do momento do nascimento, né? Quando uma criança, quando não se sabe qual o momento do nascimento exato, porque parece que os minutos, como fica isso? Existem recursos para se fazer esse tipo de estudo, né? Existem pessoas que não sabem o momento do nascimento, mas eles sabem que foi numa determinada intervalo de hora, Sim. o que é muito mais simples. Mas eu já encontrei pessoas que não sabem o dia que nasceu. O dia. Tem um dia, né? Eu conheço uma pessoa que não sabe o dia, porque foi adotada. Não Isso. sabe o dia. Então, quando você não sabe o dado objetivo, você não tem como trabalhar só com o céu de baixo. Então, você, enquanto um ser que está a serviço do outro, pode fazer o serviço de elevar-se até onde você já pode comungar com o céu de cima e acessar essa informação. Como? Primeiro você vai ver como que é a pessoa, a fisionomia dela. Então você já tem uma sensação do que poderia estar ascendendo naquele momento. Conversando com a vida da pessoa, você percebe que aquela configuração se organiza de uma determinada forma. Sabendo de ocorrências na vida da pessoa, como a data que o pai morreu, a mãe, nasceu um filho, eventos muito intensos aconteceram que transformaram a vida da pessoa, você também pode fazer por um processo de retificação o encontro dessa data. Se de forma alguma isso puder ser feito, você ainda tem o recurso de ou colocar o sol no meio-dia, porque se está no meio-dia, você está bem. Você pode estar errando o mínimo possível, porque tem metade do dia para cá, metade do dia para lá. Então, você coloca meio-dia, você ajusta de certo modo. Ou colocar o zodíaco na sua posição natural, que é começando em Áries e terminando em Peixes. E supor que o ascendente seja Áries. A partir disso, a própria relação entre os astros guarda a informação. Porque eles não se mexem tão rápido. Fora o ascendente, que muda a cada 2 horas, e a lua, que muda a cada 2 dias e meio, não há nada que se mova tão rápido dentro do mapa que você possa perder enquanto informação. Agora, é claro, quanto mais fina for a informação que você precisa, mais você precisaria ter algo em termos de uma informação precisa. Agora, se esse tipo de informação lhe é escondida, desconfie também que não é para você acessar. Ou que, de repente, né? Por que eu não posso acessar essa informação? Por que todo mundo pode e eu não posso, né? É legal pensar, né? É legal. E ver onde que a gente chega. Porque isso tudo é muito misterioso. Alguém quer falar mais algum comentário? O mistério que aconteceu comigo, meu nome, eu assinei meu nome com G, né? Eu falei para você, não sei se você leu. Assinava com G até 23 anos, né? Geni com G. Aí quando eu entrei na faculdade, eu fui tirar a segunda via do registro, e quando eu olhei o registro era com J. Aí eu chamei a pessoa e falei assim, olha, tá errado, né? É com G. Aí ele falou assim, não, eu vou pegar o livro. Ele foi pegar o livro, no livro do cartório estava J. Aí eu precisei mudar meus documentos para Geni com J. E sua vida melhorou? Mudou, porque eu mudou bastante, né? Eu fiz faculdade, mudei de cidade, arrumei um bom emprego, sabe? Assim, nesse sentido, assim. E aí, assim, eu sou, assim, dentro da minha família, eu sou bem diferente.
faz muita diferença. É que a gente perdeu a relação viva com o simbolismo, né? As letras têm uma força formativa gigantesca, porque elas que permitem a manifestação do verbo. Então, o G é G. O J é J. Percebe a diferença nesses movimentos? Se uma pessoa que é J veste a capa do G, como que o J vai sair de dentro do G? Como falar isso sem parecer ridículo? Mas é isso que acontece. Então é muito importante cuidar com o nome, mudanças de nome, porque é um campo. E hoje, infelizmente, a vibração está menos valorizada do que a forma. Mesmo sabendo que a matéria é forma, partícula e vibração, a gente valoriza hoje muito mais a partícula e estamos afastados do componente vibratório. Todas essas linguagens simbólicas, elas nos devolvem o princípio vibratório do nosso ser. Esse princípio vibratório, ele é subjacente à ideia de saúde. Porque se algo para de vibrar, aquilo está como que morto. A vida é vibração, a vida é movimento. Só que se nós negligenciarmos uma parte dela, como uma parte vibratória, porque nós perdemos relação com o conhecimento vivo, tudo isso que vibra, também não vibra na gente. Porque nós temos esse poder de afastar até algo que seja bom para a gente. A natureza tem esse aspecto de responder ao nosso comando. Então a gente pode escolher ser saudável ou adoecer. Vou ler de novo. Eros e Psique. Conta a lenda que dormia uma princesa encantada, a quem só despertaria um infante que viria de além do muro da estrada. Ele tinha que tentado vencer o mal e o bem, antes que, já libertado, deixasse o caminho errado, por o que a princesa vem. A princesa adormecida se espera dormindo espera. Sonha em morte a sua vida e orna-lhe a fronte esquecida, verde, uma grinalda de era. O verde e o vermelho são cores complementares. Longe o infante esforçado, sem saber que intuito tem, rompe o caminho fadado, ele dela é ignorado, ela para ele é ninguém. Mas cada um cumpre o destino. Cumpre o destino, que coisa, né? Parece até astrologia. O Fernando Pessoa era astrólogo, um estudante de ocultismo, e cada um dos heterônimos dele tinha um mapa diferente, porque ele tinha essa qualidade interior de entrar em relação com as forças formativas do próprio mapa. Tem algumas obras que tem cada um dos heterônimos de Fernando Pessoa com cada um dos mapas. Então você percebe o tônus fundamental de cada um deles. Então tudo que o Fernando Pessoa escreve, a gente tem que ler daqui e depois da cá. Senão fica só com metade. Mas cada um cumpre o destino, ela dormindo encantada, ele buscando-a sentindo, pelo processo divino que faz existir a estrada. E se bem que seja obscuro tudo pela estrada fora, e falso ele vem seguro, e vencendo estrada e muro, chega onde em sono ela mora. Ainda tonto do que houvera, a cabeça em maresia, ergue a mão e encontra era, e vê que ele mesmo era a princesa que dormia. Então esses processos de iniciação dizem respeito a isso. Entrar em relação ou lembrar de quem nós mesmos somos. Porque da mesma forma que somos um mergulho dentro de uma humanidade, na medida em que atingimos o fundo, a gente retorna. E a gente está num momento muito propício a fazer esse ponto de retorno. E a ciência oculta mostra que
Esse ponto de retorno é o momento que a gente vive. Por isso que muito desses conhecimentos, muito desses simbolismos, eles ganham hoje esse espaço enquanto possibilidade de nos lembrar e nos fazer voltar. Então a gente vai descobrindo que às vezes a gente sabe muito mais do que quando a gente vai aprender em algum lugar, porque você começa a escutar pessoas falando coisas que você fala, puxa, mas isso que essa pessoa está falando eu já sabia. Sabia mesmo. Porque no processo de descida a gente já entrou em contato com tudo. No processo de subida a gente vai reencontrar vivências. A questão é viver da melhor forma possível para levar a maior quantidade possível também de vivência. Não para você. Porque tudo isso que a gente leva, a gente vai poder oferecer também para as hierarquias imediatamente inferiores a nós. Porque se há o anjo acima, há um animal abaixo. O animal que hoje a gente está comendo. A gente come o animal. Imagine se os anjos nos devorassem. Então, como alcançar esse estado de servir às hierarquias imediatamente inferiores a nós? Se a gente não alcançar esse estado funcional, também o conhecimento não se abre. Isso. Tá bom? Tá.